Olá, muito bom dia! Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora Valmiene e o professor Messias, que irão nos abordar um pouco sobre a questão da reforma administrativa. Professora Valmiene, quem serão os principais prejudicados com essa reforma administrativa? Servidores da saúde, da educação? Bem, obrigada pela oportunidade, vou dar início ao programa, para a gente trazer essa pauta que é importante. E nós estamos aqui, eu, professor Messias, compondo uma comissão de servidores das universidades Federal do Amazonas, Universidade do Estado, IFAM, técnicos e professores. Exato. A Valmiene vai tocar nesse assunto e é interessante porque ela está conduzindo com mais efetividade essa comissão. E eu quero voltar na questão dos fundamentos dessa reforma, professora Valmiene. O que fundamenta essa proposta, né? Primeiro que eles dizem o seguinte: olha, a maioria dos países desenvolvidos tem poucos servidores públicos, né? Mas quando a gente dá uma olhada, mesmo na Suíça, por exemplo, tem quase 40% da sua população vinculada ao serviço público. O Canadá tem em torno de 20%. A gente está falando de países do primeiro mundo, denominados de primeiro mundo. O Brasil tem menos de 15, né? O Brasil tem menos de 15 milhões de pessoas, né? Então era para ter aí pelo menos algo em torno de 20, 25% dos cidadãos trabalhando no serviço público. A outra questão que eles dizem, que a professora Valmiene tocou aqui, sobre os altos salários. Mas nessa proposta não está prevista, por exemplo, os altos salários do judiciário, cheio de penduricalhos, auxílio isso, auxílio aquilo outro. Lá em 2016, o ministro Fux tomou uma decisão em que ele aumentou as despesas do judiciário federal em 5 bilhões, assim, ele sozinho. Né? Enquanto que a gente tem que fazer greve para conseguir aumentar o nosso vale alimentação. Né? Não toca também na questão dos privilégios, e sim privilégios da alta cúpula das Forças Armadas. Né? Lá tem general que recebe 1 milhão por mês, R$1 milhão. Né? E a gente viu recentemente que eles fazem muito para marca do próprio país, né? Tentar dar golpe de Estado, tentar ganhar na surdina, enfim. Também não mexe com essa gente. Não mexe com os altos salários do Legislativo, né? Não mexe, por exemplo, o Poder Legislativo Federal no Brasil, Câmara e Senado, tem em torno de 5, 6 bilhões por ano, é o custo deles. É muita coisa, eles são talvez 5 mil servidores. Nós, do Serviço Público do Executivo, nós somos aí na casa de milhões de servidores. Essa é uma questão que eles não mexem, às vezes que eu vou reclamar. A outra questão interessante dessa tal de reforma é a modernização. Mas eles não consultaram a gente o que precisa ser modernizado no serviço público. Nunca perguntaram para a professora Valmiene, nem para mim, nem para o servidor público, o que precisa para modernizar o serviço. Então, não é raro você encontra locais em que há uma prestação de serviço público e que o computador tem 15 anos. Ele nem funciona nessa internet normal, ele funciona na discada. Né? Então o cidadão não consegue implantar, por exemplo, o sistema de agendamento de saúde pela internet, que já é uma coisa que deveria estar posta. Né? Se você coloca lá no seu telefone, tem o SUS, tem o meu SUS, você nunca funciona nas disciplinares, né? E por aí vai, que modernidade é essa? Modernização é essa? Na real mesmo, a questão deles é meter a mão nesse orçamento, através da terceirização, né? Porque eles já estão metendo a mão no orçamento público com as emendas fixas, que era a emenda fantasma, né? A gente já acompanhou esse processo, e agora está a emenda fixa, em que eles falam, vamos destinar alguns milhões para o prefeito, para algum lugar que seja do meu grupo, e aí a gente recebe de volta alguma coisa, né? É sempre assim, o exemplo do que eu estou falando são as emendas do próprio Alberto Neto, que ele mandou, se não me engano, para uma tal de Codevasf, né? Lá na companhia de alguma coisa do governo de São Francisco, que é lá no Nordeste, ele é aqui do Amazonas.
Né? E por que será que ele mandou para lá, né? Então, e ninguém sabe, não tem projeto, não tem nada, simplesmente manda. Então, é uma questão que eles querem meter a mão nesse outro recurso. Hoje, e aí falando para os telespectadores, hoje, o Congresso, que é quem está pleiteando essa reforma administrativa, ele já tem 50 bilhões de reais só em emenda para eles. O governo federal, a presidência da República, tem algo em torno de 70. E o Congresso tem quase a mesma quantidade de recursos que o Executivo Federal tem para fazer investimento, para melhorar salário, para comprar equipamento, para fazer o atendimento da população. O Congresso tem 50 bi, isso é um absurdo. Esse modelo que a gente vive no Brasil, ele não é parlamentarista, ele é presidencialista. Isso tudo está errado, né? E a gente tem que se revoltar sim, a gente começa se revoltando com a questão da reforma, que é absurda a proposta dessa gente, né? Eles tentaram aprovar outro dia a PEC da bandidagem para blindar político pilantra. Lá na Câmara aprovaram, derrotaram, não foi o Senado que derrotou, nós nos mobilizamos, fomos para a rua no final de semana seguinte, derrubamos isso, provamos que a gente não quer. Então, é aquela questão que a gente vê na mídia social, é o Congresso inimigo do povo, né? É o Congresso inimigo do povo. A gente não posso dizer que isso não é verdade. Né? Quando o deputado que deveria estar prezando pelo bom serviço, pela boa prestação de serviço público para toda a população, ele também, de alguma forma, ele dá um jeitinho, né? Bom, e aqui para encerrar essa participação aqui, tem a questão básica, né? Que está aqui na nossa camisa, aqui, ó. Ser ruim para o serviço público é péssimo para o trabalhador. Afinal, nós somos trabalhadores também, né? Então, assim, quais são as nossas propostas? Primeiro é dizer que a gente não quer reforma administrativa de jeito nenhum. Desse modelo que está aí, não. De repente, a gente pode até pensar em montar uma, deixar a partir dos trabalhadores, né? A gente não pode perder concurso público. Todo mundo, todo cidadão de 18 a 65 anos deve ter o direito de concorrer a um concurso público. Para a hora que ele quiser, para atender o serviço que o Estado precisar. Mas ele tem que ter esse direito. Ele não pode ser privado de concorrer a um concurso público, né, de estudar. A gente quer também a taxação dos super ricos. A gente acha que o super rico tem que pagar assim a conta. Eu não sei nem porque tem bilionário nesse mundo, não tem excrescência. Mas o que acontece com a taxação do super rico? Quando eles começam a pagar o mínimo, que eles não fazem isso, começa a melhorar para quem tem poder de compra menor, para quem tem um salário menor. Porque tira seus impostos e distribui desses que recebem menos. Mas as pessoas falam ganho, professor. Quando você só ganha quanto? Eu não ganho. Eu recebo, eu trabalho, eu vendo meu filho de trabalho. Então eu não ganho, ninguém me dá nada, eu trabalho. O fim da escala 6 por 1, eu trabalhei na escala 6 por 1, é horrível. De segunda a sábado, meio-dia, a gente tem um dia e meio para lavar roupa, lavar casa, lavar isso, lavar não. Isso é um absurdo, isso é escravidão moderna. A gente precisa de mais orçamento para as áreas sociais, para a educação, saúde, assistência social, etc., para a segurança pública. E, claro, a gente quer o fim dos privilégios super salários mesmo. Esses são os nossos pleitos. Né? E eu entendo que a comunidade, o cidadão, quando ele toma consciência disso, ele vai nos apoiar. Ele vai entender que o quanto isso afeta ele. Nós já estamos mobilizados, né, nacionalmente, os sindicatos principalmente têm colocado essa questão de maneira muito forte, né, em todos os lugares do país. Mas dia 29 de outubro, na próxima quarta-feira, nós estamos organizando as centrais sindicais no Brasil, uma marcha unificada dos servidores públicos em Brasília. Inclusive vão ter representantes aqui de Parintins lá na marcha, né? E os sindicatos também estão apoiando os sindicatos mais próximos da Brasília para fazer essa grande mobilização lá. Temos ido, né, também aos gabinetes dos deputados, que são nossos inimigos, mas a gente acaba tendo que enfrentá-los, né, também num momento de constrangimento, porque o que nós estamos fazendo é uma denúncia a esse covarde ataque ao serviço público. Então, nós estamos realmente com o nosso
nossa corda no pescoço, né? Inclusive tem até um trocadilho que me permite fazer, né? Falaram que essa PEC 38, que é o PEC da reforma administrativa, é como se fosse realmente uma arma do serviço público. Né? Nós somos o alvo, a classe trabalhadora, composta ali por 171 assinaturas né, que tem a ver muito ali com a contravenção do estelionato. Então essa é uma questão muito séria que nos agrava. E a gente, Parintins, também está mobilizado. Dia 29 a gente vai estar ali na UFAM, junto com a comunidade acadêmica, fazendo ali também uma panfletagem próximas à imediação ali na rua, em frente ao UFAM, também denunciando esses ataques, né? E continuamos nisso até essa reforma não sair.